Muito bom dia, pessoal! Muito bom dia, mulheres lindas que estão aqui nesse meio-dia de sexta-feira, pós-feriado. Tem gente que ainda está festando, aproveitando e prolongando esse feriadão. Quem está aqui no Insta, tem o link lá no perfil para você entrar direto aqui no Zoom comigo, tá bom? Muito feliz em ter vocês aqui. Eu vou adorar ver o rostinho de vocês. Branca, Rosane, Elisa, Ed, Paula, como é que vocês estão? E o pessoal está entrando aqui também. Hoje a gente vai fazer uma aula. Oi, amor! Muito feliz em ter vocês aqui. E hoje, gente... Oi, Rose, querida. Como é que está? Beijo! Gente, eu senti muito forte em realizar essa aula, aproveitando que a gente está nesse momento do Dia dos Namorados, do mês dos namorados, que a gente está numa série de Love Lives, falando sobre o amor, sobre relacionamentos. E até a Paula me pediu, essa live é só para quem está namorando? Sim, não. É para todos os tipos de relação. E eu quero trazer aqui para vocês que muito nos termos de constelação familiar se fala de filhinha do papai e filhinho do mamãe. Quais são os sintomas que afetam os relacionamentos? E não é só afetar a forma com que eu me dedico ao outro. É afetar na minha relação com o dinheiro, é afetar na minha saúde, que até eu recebi um relato, olha aqui, ó. Uma delas falando, namoro há 38 anos. Então, o que impede da gente conseguir estar presente num relacionamento? E muitas dessas relações refletem também na nossa relação com o dinheiro. Aqui eu vou trazer para vocês a jornada da mulher consciente e próspera. Quais são os 4 pilares que fazem com que a gente renove o nosso feminino? O que aconteceu lá no nosso inconsciente que nos fez perder a conexão e nos faz deixar agressiva, muitas vezes nos faz olhar para receber de todos os sentidos. Então, toda a consciência que eu vou trazer aqui para vocês é para vocês perceber que é nessa relação homem-mulher, ou não importa qual a situação de relacionamento, mulher com mulher, não importa, que eu não estou entrando em gêneros, aqui eu estou entrando nas trocas. Tudo que eu for falar aqui vale, não importa para qual gênero, tá bem? Quando a gente se impossibilita de receber, a gente fala de dinheiro também. A gente fala na nossa incapacidade de multiplicar os nossos ganhos. Então, tudo isso, quando eu falo de feminino ferido, gente, o buraco é bem mais embaixo. O buraco é bem mais embaixo. E é uma live obrigatória para todas as empresárias, para todas as mulheres que desejam prosperar, não somente nas relações, mas no dinheiro. E a gente vai olhar para a nossa relação de troca. Então, toda a consciência que eu vou trazer aqui para vocês, elas falam nesse circuito de dar e receber. E quando eu bloqueio um desses lados, como que eu vou receber? Entende? E aí a gente vai olhar para toda essa estrutura. Porque muito se fala, e vai ser uma troca, eu quero saber muito como chega tudo isso que eu vou trazer para vocês, tanto vocês que estão aqui comigo no Zoom, quanto quem está ali também no Instagram. Eu vou ficar mais focada aqui no Zoom, mas quem falar aqui no Instagram também, eu volto aqui para olhar, tá bem? Por que é tão importante a gente olhar para isso, gente? A não aceitação do masculino. E tudo que eu for falar aqui, ele tem o viés do feminino, tá? Então, os homens que estão observando, tudo que eu for falar, ligue, o raciocínio é o mesmo. O raciocínio é exatamente o mesmo, só que é da polaridade contrária.
Tudo bem? Eu gostaria de olhar para vocês, de olhar para o rostinho de vocês. Oi, Rose querida. Rosana. E não só olhar fisicamente, mas olhar além do sistema familiar de vocês. Para vocês começarem a olhar, e olha que bacana, a gente está com um time bem maduro aqui também, e isso que é incrível, isso que eu me apaixono. Quando a gente olha para a nossa infinidade de permissão de receber, e eu acho tão maravilhoso quando eu recebo as mulheres mais maduras, acima dos 40, 50, 60, porque não desistiram do amor. Tem muitas mulheres que eu digo, mas eu não quero mais nem saber em relação a ter um novo amor na minha vida, mas não é só sobre isso. É sobre não se isolar, é sobre permitir a alegria. E depois eu vou passar esses 4 pilares da jornada da mulher consciente, que a gente vai olhar como é que funciona do momento em que eu tenho a percepção consciente de onde está o meu bloqueio, como eu faço a cura da minha criança, como eu faço a ressurreição da minha mulher adulta e a inclusão de algo maior. Então, no decorrer, eu vou passando para vocês essas 4 jornadas, esses 4 pilares, para vocês irem compreendendo em todo o sistema familiar de vocês e no dia a dia como que isso pode se desdobrando. Eu sempre gosto de começar trazendo umas cartas para trazer consciência. Eu sempre me encanto, não existe eu olhar para isso e olhar para as cartas que eu tiro para me trazer inspiração e não ficar maravilhada com as consciências que surgem. As 2 cartas que vieram para mim, para a gente começar, o que essas cartas trazem? Quando eu abro o oráculo, ele traz quais são as palavras-chave que vai falar lá no coraçãozinho de todas essas mulheres. Qual que é o essencial dessas mulheres que estão aqui, que precisam se reconectar com o seu feminino. Gente, olha que maravilhoso. A primeira carta que veio foi da deusa Uzumi. E essa carta, ela fala do riso. Essa é a deusa do riso. O que todas as mulheres em comum desejam? Qual que é o nosso alvo em comum? Não é o riso, não é a alegria? Não é a leveza, não é a conexão com a vida? Todas nós, indiscutivelmente, independente da religião, da posição política, do estado econômico, de qualquer lugar do mundo, esse é o principal. Não existe uma mulher no mundo, uma pessoa no mundo, um homem no mundo que não busque o riso na vida, a alegria na vida. E a gente só consegue isso, enxergar os desafios da vida, dando esse zoom out, dando esse novo olhar, a partir desse pilar que a gente está aqui juntos, que é o autoconhecimento. Só quando a gente expande o olhar para aquilo que a gente está vivendo, seja ele qual o bloqueio que for, e eu vou explicar para vocês o que significa a filhinha do papai, o filhinho da mamãe. Aí vocês vão começar a observar nas dinâmicas do dia a dia como que isso funciona. Por que o riso muitas vezes ele é ausente? Por que eu não me sinto no direito de relaxar e gozar da vida? Quantas mulheres que eu recebo e dizem, Rafa, eu não tenho por que estar sofrendo. Eu tenho uma vida ótima. Eu estou num lugar maravilhoso. Eu não tenho problema com dinheiro. E estou aqui sofrendo. Outro dia uma cliente disse que ela estava lá numa praia maravilhosa, em outro lugar do mundo, que todo mundo sonha em conhecer, e mandou uma mensagem que estava chorando naquele lugar maravilhoso. Então a culpa pelo riso, o peso do relaxamento por sentir, ele está numa mulher ferida. Na insatisfação inconsciente de algo que não foi preenchido, de um vazio que ainda não foi alcançado.
Então essa carta sim, o riso sim, ele faz parte. Por isso que eu comecei com samba, por isso que eu comecei com alegria, porque essa é a vibração que eu desejo ver no rostinho de cada uma de vocês nesse despertar. Só faz sentido a gente estar aqui, nesse movimento de elevação, a partir do momento que a gente diz sim para o riso, sim para o brilho da vida e com tudo o que ela traz. Isso, olha que coisa linda, tô vendo no rostinho assim, ó. E é isso. É esse o sentimento. Gente, eu não tô falando sobre ser fácil, tá? Eu tô falando sobre poder ser mais leve. Então a carta da deusa universal, desse movimento que está acontecendo aqui hoje, foi a carta do riso, da deusa Uzumi. E sabe qual foi o recurso, a carta do recurso universal para todas nós utilizarmos indiscutivelmente para a gente poder casar toda a consciência que a gente vai trazer aqui hoje, nessa 1 horinha de bate-papo? Não, foi muito incrível, porque eu fechei os olhos, coloquei as mãos nas cartas e pedi: Criador, traga a minha visão universal para todas as mulheres, para poder alcançar esse lugar hoje. Não tem explicação, gente. Aí a carta que veio foi a carta da visão. O arquétipo do búfalo, xamânico, é a carta mais poderosa que traz a informação da conexão com a energia divina. Olha que coisa mais linda! O búfalo, ele é o animal mais sagrado, xamânico, porque ele é o sinal de que as nossas preces são atendidas, desde que a gente se conecte com o nosso divino, que a gente se conecte com a alma que existe dentro de nós. Ele aparece por prece, ele aparece pela gratidão que a gente tem pela vida, pela nossa conexão com o nosso feminino. Quando eu falo de conexão com a vida, é o nosso feminino, tá? Quando eu falo de espiritualidade, independente se for homem ou se for mulher, a conexão com a nossa espiritualidade é com o nosso feminino. Tudo que eu for falar aqui sobre polaridades, sobre o feminino e sobre o masculino, não é sobre gêneros, tá bem? E essa carta trouxe para nós um movimento de se abrir mais, de nos dar mais pausas. Quando a gente começa com o mimimi, quando a gente começa com a nossa mente extremamente bagunçada, quando a gente começa com irritabilidade, com rancor. Ontem uma cliente ela mandou mensagem que está com um nível de testosterona extremamente elevado. Sim, tudo isso quer dizer de um feminino ferido. Então, para a gente retomar a cura do nosso feminino, para nós nos reconectarmos a ele, é preciso esse movimento de silêncio, de introspecção. A gente não consegue nada sem humildade. Sim ou não? Quando a gente fica no rancor, quando a gente fica na mágoa, na resistência, é onde os problemas acontecem. Cada vez que eu quero me isolar e me afastar, é onde os problemas acontecem. E é essa desconexão que me faz ter problema nos relacionamentos, onde eu não quero ouvir as necessidades da outra parte, onde eu interrompo qualquer possibilidade de experimentar diferente. Então, o que eu quero dizer quando eu falo de um feminino ferido? De ser a filhinha do papai ou de ser o filhinho da mamãe? E como me reconectar? E é isso que a gente vai fazer no final da live. A gente tem essa 1 horinha para ter todo esse trajeto. Alguns dos sintomas, gente,
que me faz ter preferência por um dos pais, e esse é o principal, quando eu tenho preferência por um dos pais, eu tenho um feminino ferido. E geralmente essa mulher que não vai de encontro à mãe, que não passou muito tempo com a mãe, seja por qualquer motivo, lá na sua adolescência, lá na sua infância, é preciso compreender, lá no nosso consciente, o que aconteceu lá, que eu fui para a esfera do pai, que acontece dos 4 ou 5 aninhos. A criança, até os 3 anos, ele entende que é só da mãe, o menino e a menina, que é só da mãe. E depois dos 5 anos em diante, ele vai para a esfera do pai. E o que acontece se nesse momento eu não consigo sair da esfera do pai? Por algum motivo eu me identifico mais no campo masculino e fico nesse lugar. E não volto para a esfera da mãe. Seja porque eu vejo a minha mãe criticando demais o pai. Seja porque muitas vezes eu vejo o meu pai pouco na minha infância. E eu fico nessa esfera em busca desse amor. E eu não consigo olhar para a mãe. Seja por qual for a dificuldade que eu passei lá na minha infância, que essa menina se agarra no pai e decide ficar por ali. Gente, um pai não tem condições de ensinar uma menina a ser mulher. Por mais que ele ame, por mais que ele fique com a guarda, que nem se diz, né? Que hoje em muitos divórcios se vê o pai ficando com a filha. Se essa mãe se ausenta, se essa filha se ausenta da figura materna, ou se essa filha não deseja mais olhar para o pai porque a mãe critica demais e acaba entendendo que esse pai precisa de defesa, o que acontece no relacionamento na fase adulta? Se eu vejo o meu pai, preste atenção, com um olhar de que... Imagina essa criança aqui, tá? E enxerga para esse pai. E vê nele um sentimento de que meu pai precisa de mim. Meu pai precisa que eu cuide dele. Seja porque eu tenho uma mãe muito crítica, seja porque esse pai está passando por problemas. Então o que acontece? Eu entro depois em qualquer relacionamento como grande. Inconscientemente, eu estou maior que o meu parceiro. Existem 2 possibilidades da filhinha do papai. Eu me sinto maior que o meu parceiro depois e quero cuidar dele. Ou o contrário. Eu olho para esse parceiro do lugar de pequena e exijo que ele faça por mim o que meu pai não pôde fazer. Inclusive me sustentar. Inclusive me dar amor. Eu fico buscando nos relacionamentos um amor que esse pai não foi possível me entregar, ou que a minha criança não enxergou como suficiente. Vocês conseguem perceber isso na infância de vocês? Vão comentando aqui comigo como chega as informações que eu estou passando para vocês, tá? Como que vocês reconhecem essas falas? E como que as crenças foram se formando a respeito do masculino? Muitas vezes a mãe teve um trauma muito grande aqui atrás com a sua mãe, onde ela viu essa mulher sofrer demais e acabou trazendo a crença pela mãe de que se você se conectar com o masculino, se você tiver relacionamento com o masculino, você poderá sofrer com ele. Você está insegura com o masculino. Você não pode depender de homem. Você precisa se virar sozinha. E acaba entrando no relacionamento da mesma maneira como grande. Ou como pequena.
desejando que esse masculino cuide de você. Você entra numa relação onde esse masculino tem que fazer tudo por você, com um peso de que o outro precisa satisfazer os teus desejos e o teu bem-estar. Faz sentido para vocês? Agora, qual que é a possibilidade de dar certo numa relação? Gente, da mesma maneira acontece com os homens, tá? Se o homem é o filhinho da mamãe e entra numa relação onde ele não consegue reconhecer o seu pai, onde lá na sua infância, por algum motivo, ele não teve contato com o seu pai, ou esse pai teve problema de alcoolismo, ou esse pai traiu a sua mãe, ou na infância esse pai, por algum motivo qualquer, ele não conseguiu ir de encontro, passar um tempo com esse pai, ele vai entrar numa relação de um lugar de menino, de um lugar de adolescente, e não vai conseguir sustentar uma relação. Percebe como acontece a dinâmica? E vai passar uma vida buscando uma mãe, não uma mulher. É outra dinâmica que acontece. Da mesma forma que acontece com as mulheres, acontece com os homens também. Vocês conseguem perceber as dinâmicas que acontecem tanto com o homem quanto com a mulher? Porque acabam tendo preferência com o pai ou com a sua mãe? Como que vocês percebem isso no dia a dia de vocês? Escrevam aí para mim. Como que vocês percebem isso? Na prática, o que acontece aí com vocês no dia a dia? Escrevam aí para mim. Quando uma mulher está num relacionamento onde ela enxerga o homem como pequeno, aqui está a mulher, aqui está o homem. Tudo o que ele faz se torna insuficiente para ela. Ela não consegue reconhecer. Porque no fundo, lá no inconsciente dela, ela está procurando o pai. E acaba entrando num movimento de vida onde os outros estão num lugar de dívida com ela. Onde entra no relacionamento achando que os outros devem. Que as outras mulheres devem, que os outros homens devem. Sabe quando fica exigindo demais dos outros, fica com um sentimento de que eu preciso que os outros façam por mim, ou eu preciso fazer mais pelos outros? Vocês já tiveram essa sensação? De muitas vezes até se frustrar quando você recebe um não, de não conseguir dizer não porque você está naquele sentimento de dívida, ou você com um sentimento de dívida com os outros, ou os outros com um sentimento de dívida com você. Gente, e essa relação funciona inclusive com clientes. Se tem dificuldade em entregar o teu valor aos clientes, o quanto que eu não olho esse cliente com um lugar de pequeno? Será que ele vai dar conta? Entende? Aí você acaba entrando num lugar de mãe. E às vezes oferece um desconto que ele nem precisa. Ou em relação aos funcionários, outro dia uma cliente disse: Rafa, eu tenho uma dificuldade muito grande de manter uma equipe junta, focada, com sinergia. O quanto que eu inconscientemente incapacito a minha equipe? Eu estou realmente conseguindo ser líder? Então vocês percebem que essas relações, elas acontecem não somente no casal, mas em todo o âmbito de relacionamentos. O Jovino aqui no Instagram, ele está pedindo, e quando a menina tem preferência pela mãe, isso também pode acontecer? Gente, em relação à preferência pela mãe, quantos anos tem a sua filha, Jovino?
Você percebe que ela tem a ansiedade elevada? Se a criança não vai de encontro ao pai, é outra situação. Se a criança não vai de encontro ao pai, essa mãe aqui está impossibilitando, está incapacitando esse homem. Ele pode te fazer algum mal. Você corre risco com esse homem. Tem 12. Aos 12 anos, a menina geralmente ela volta para a esfera da mãe, tá? Não quer dizer que ela não fique com o pai, mas aos 12 ela vai ter preferência pela mãe por estar conhecendo como que é o feminino, e só a mãe consegue transformar a menina na mulher. Então é saudável sim, desde que ela não te enfrente, tá? É saudável que a filha permaneça mais na esfera da mãe aos 12 anos, por ela estar nessa transformação, nesse movimento. Agora é diferente, Jovino, se ela é rebelde com você, se ela te enfrenta. Se essa filha enfrenta você, então ela está te vendo como grande, como maior que você. Aí é interessante até um movimento de constelação, tá? Perceba isso no teu dia a dia. E a filha já pode constelar com 12 anos. É interessante, às vezes, ser acompanhada pelo pai ou pela mãe na sala de espera, para poder fazer esse movimento de inclusão. Algo no sistema dela, se ela não se dá bem com você, se ela te enfrenta, acontece ali que precisa recuperar o fluxo de algo na vida dela, que inconscientemente está ligada. Faz sentido, Jovino? Depois você me diz aí, tá bom? Gente, faz sentido com vocês o que eu estou trazendo? E não importa a idade. Quando a gente fala em relação ao feminino, não importa em qual idade a mãe está, não importa se a mãe está viva ou não. Esse retorno do feminino, o que ela quer dizer? Que essa mulher precisa passar mais tempo cuidando do seu feminino. E olhando para essa mãe, que é o movimento que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Aí vocês vão compreender como que eu faço para curar esse meu feminino, que muitas vezes me traz a culpa da maternidade. Que foi a pergunta do Jovino. Muitas mães incapacitam o pai para a filha não ir em direção ao pai, se sentir insegura de ir em relação ao pai, porque ela precisa integralmente da atenção dessa filha ou desse filho por conta das próprias culpas e feridas que ela não pôde. E isso traz uma dor do crescimento. E essa filha e esse filho, não importa a idade, pode ter dor do crescimento lá com 5, 6 anos, com 10, 12 ou na vida adulta. Essa dor do crescimento, ela se refere na incapacidade dela ir para a própria vida sem pedir a autorização da mamãe, sem pedir a aprovação da mamãe, entende? E fica numa dependência emocional. E muitas vezes olha para um homem do lugar de grande, desafiando ele, competindo com ele, não aceitando receber, com agressividade, sem humildade. Entende isso? E como é que faz esse movimento de reconexão com o próprio feminino? Como que eu posso, no meu dia a dia? Rafa, minha mãe faleceu, o que eu faço? Gente, não é sobre você ir lá na casa dela, bater na casa dela e dizer: mãe, agora tu vai sentar aí que eu preciso lavar os pratos. Não é sobre isso. É sobre um movimento interno e profundo de alma. E é esse movimento que eu convido você a fazer. E tem várias atividades, inclusive quem está aqui no Instagram e quem está no Zoom e quiser entrar na comunidade VIP, depois entra lá no link da comunidade VIP que eu vou passar um protocolo específico de cura para o feminino para os próximos 21 dias, com meditação. Gente, isso é um presente que eu vou dar para vocês, tá? Para quem ainda não tem.
Eu tenho algumas alunas minhas aqui que fazem um método comigo, de constelação e mentoria, que já fazem esse protocolo. Né, Rose, né, Paula, a Elisa também. Então, assim, quem desejar, vai lá no link do perfil do Instagram, entra na comunidade VIP, não agora, depois, para eu incluir o link lá, depois da live, para receber todo esse protocolo. Eu gostaria de saber como é que isso está chegando para vocês, como que está ressoando, que a gente já vai fazer um movimento de inclusão. Contem aí para mim, como é que chega para vocês? Como é que está ressoando isso? E como que na história de cada uma de vocês, vocês podem enxergar reflexos desse feminino que precisa de acolhimento? Como na prática eu posso perceber isso? Perceba se você se isola. Perceba se você é agressiva. Perceba no teu corpo físico, por exemplo, se tem a testosterona alterada, que foi o comentário da cliente de ontem. Perceba se tem endometriose, candidíase de repetição. O que mais? Se tem uma dificuldade de foco, de direção. Tudo isso são sintomas que ficam lá no topo do iceberg. E todas nós, em algum nível, temos isso. É impossível. É impossível a gente não ter isso em algum nível de crença, em algum nível de ancestralidade. Sim? Alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, tá, gente? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou dando sequência, eu vou falando, tá? Mas a qualquer momento que vocês quiserem escrever, tanto aqui no Insta quanto no Zoom, é só escrever que aí eu vou lendo, tá bem? Eu vou compartilhar aqui com vocês como que funciona na prática essa jornada da mulher consciente, que todas nós passamos dia a dia. Deixa eu voltar aqui a câmera para o pessoal que está em casa no Zoom, no Instagram. Todos nós começamos com a nossa jornada da seguinte maneira. Primeiro, pela percepção. Eu não sei que eu tinha esse problema com a minha mãe. Eu não sabia que eu tinha lá no meu inconsciente que eu me achava maior que o meu pai. Então, a primeira percepção aqui, o que é Shakti? Shakti é um termo que é utilizado na Índia a respeito da nossa energia vital, que é o nosso feminino e o nosso masculino, são as nossas polaridades. Então, a partir do momento que eu olho, que eu tenho consciência daquilo que eu preciso de cura, o que acontece? Eu começo a olhar para qual parte do meu sistema familiar tinha um bloqueio. Qual parte do meu sistema ele acabou perdendo o fluxo de dar e receber amor. Entende? Que é o movimento que a gente está fazendo aqui. A gente está no topo do iceberg. Eu não sabia que eu precisava disso. Eu não sabia que eu estava nesse lugar. Aí a gente vai para o segundo pilar, que é a cura da nossa criança. É o autoconhecimento. Rafa, como é que eu faço isso? É sentir o que precisa ser sentido. E você vai fazer isso através do autoconhecimento. Faz constelação familiar, vai fazer meditação. Às vezes é através de uma dança que você começa a abrir um espaço de acolhimento para liberar as lealdades. Aqui, gente, a gente começa a curar a nossa criança ferida, dar movimento ao que a gente precisa liberar. E o terceiro pilar, como é que funciona, gente? Quando eu mergulho no autoconhecimento, eu vou lá para a ressurreição da minha mulher adulta. Eu começo a aprender uma forma diferente de ser, uma forma diferente de pensar. Eu começo a experimentar qual que é a sensação de riso na minha vida,
Eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que você deu aquela risada de doer a bochecha? Oi? Eu quero ouvir aqui de vocês. Qual foi a última vez que você deu aquela risada de doer a bochecha? Levanta a mão aí quem lembra. Quem aí sentiu dor de barriga? Você lembra, Erna, quando que foi? E você, Rose? Foi na segunda-feira, reunião da família e o meu filho começou a fazer um monte de bobeira, a gente brincar. Ele gosta muito de brincar de pique, apesar de grande. E eu adoro brincar de criança com ele. Foi maravilhoso. Eu tenho uma fama. Eu adoro quando ele faz isso comigo. É muito bom, né? Ai, que lindo, Rose. E é isso aí. Quando a gente não perde a alma de criança, a gente consegue olhar com outra leveza. Agora, como seria eu instalar esse desprendimento do riso no meu dia a dia? Né? Como seria eu começar o dia com aquele brilho, com aquele olhar de uma forma diferente? Tem gente que não sabe qual foi a última vez. E quando eu falo de gozo, quando eu falo de alegria, eu falo também de prazer. Qual foi a última vez que você sentiu prazer? Você sentiu prazer? A alegria, gente, ela fala do nosso chakra sexual, que é o nosso feminino e a nossa criatividade, é o nosso desejo de nos impulsionar, de fazer, de viver, de criar, de relaxar, de sentir prazer. É tudo isso. Entende? A partir desse quarto pilar, que é a inclusão. Eu tenho a percepção, é a parte 1. A parte 2 é o autoconhecimento, curar essa minha criança. A partir da consciência do bloqueio que eu tenho, de onde perdeu o fluxo de energia na minha vida, eu começo a curar essa minha criança. Eu pego na mão da minha criança e olho para ela e digo, agora eu cuido de você, minha bebê. E a gente vai fazer esse movimento de meditação sistêmica juntas daqui a pouquinho. A ressurreição da minha mulher adulta é cada vez que eu consigo... Como é que eu vou saber, Rafa, que tá funcionando? Como é que eu vou saber, Rafa, que está dando certo, que eu estou conseguindo alcançar o estágio da minha mulher adulta? Independentemente se eu tenho 40, 50, 60, 70 anos. Como que eu vou saber, Rafa, que está dando certo? Quando você começar a colocar limites e a dizer as suas próprias necessidades. Quando você começar a olhar para o destino dos outros e dizer, eu respeito o que você precisa viver. E eu paro de tomar as tuas dores. Quando eu começo a olhar para o meu pai e para minha mãe, do lugar de menor, respeitando o que eles precisam viver, e olhar os dois de igual para igual. Eu sou 50% eles, eu não sou 20 e 80, entende? Eu não posso ter preferência pelo meu pai e pela minha mãe. Rafa, mas como é que eu vou fazer isso se eu tenho um destino tão duro, tão difícil com eles, eu tenho tantas mágoas? E é sobre isso. É sobre curar a tua criança. É sobre sentir o que precisa ser sentido. Para daí ter a inclusão. E você ter recursos para sustentar essa nova maneira de agir, de pensar e desenvolver habilidades emocionais. É de um dia para o outro. Falando aqui da responsabilidade da gente pegar na mão da nossa criança e nos abrir para os relacionamentos de lugar de maduras. Da gente se sentir bem em poder colocar um batom, da gente se amar não usando batom, da gente ligar uma palavra científica chamada foda-se. Para muitas coisas que a gente cria uma importância muito grande. Muito bom poder
Sim. Mas essa dor, quando você fala foda-se, uma coisa, que eu não conseguia falar não, né? Foda-se. E é maravilhoso, Rose, porque essa palavra é como se a gente visse na nossa frente uma tela mental de assuntos que minam a nossa mente, que nos poluem, que nos deixam com obesidade de informação, e dá aquele foda-se porque, porra, eu não posso resolver isso, eu não tenho que resolver isso faz parte do destino daquela pessoa. E eu começo a respeitar o destino do meu parceiro, eu começo a respeitar o destino da minha amiga. Eu começo a me sentir na permissão de olhar para o meu pai, do lugar de filha, e enxergar que meu pai não é um homem perfeito. É um ser humano que está aprendendo sobre paternidade e tem muitas inseguranças. De onde eu posso olhar para minha mãe, de um lugar de pequena, e dizer, uau, no que eu pareço com a minha mãe? Quais são as habilidades que eu aprendi dela? Como eu aprendi a ser mulher através da minha mãe? Não sobre um lugar de perfeccionismo, mas de um lugar de mulher real. E é maravilhoso quando a gente começa a dizer foda-se para aquilo que a gente não pode mudar, que isso nos deixa mais leves para caminhar na vida. É como se a gente fosse passar os slides assim, próximo. Entende? Não é sobre negar o que precisa ser sentido. É sobre aprender a selecionar o que vale a pena você dar atenção. Bingo? Não é sobre você negar o que precisa ser sentido. É sobre você conseguir focar naquilo que realmente vale a pena para você crescer. No que te faz crescer. Onde você tem a tua alma que você explode. Então vamos juntas fazer o nosso movimento de como aprender a deixar de lado as críticas, as acusações, a desconexão do feminino. Vamos olhar com humildade para o nosso lado feminino agora. E se der tempo, a gente vai fazer até uma meditação ativa do Osho, uma meditação do coração. Bora? Como é que eu faço isso? Como que pouco a pouco eu aprendo a olhar para o meu feminino, a curar o que veio das mulheres da minha família, independentemente do que elas viveram? E a experimentar a amorosidade, o riso, a criatividade de uma maneira mais sutil na minha vida. Eu vou colocar uma musiquinha aqui. Bem baixinho. Eu convido todas vocês a fechar os olhos. Descruza a perna, descruza o braço. E respirando lá do abdômen. Como eu saio da filhinha do papai, do favoritismo do pai e da mãe, e acolher o meu feminino, para poder ter consistência e força no meu objetivo de vida. Respire lá no teu abdômen, inflando teus pulmões. Criando um espaço entre os teus pulmões. Sinta a inteligência da mente e do teu espírito abrir um espaço no teu coração a cada respiração. Bem grande e amplia. E conforme você vai expirando,
você vai exalando o ar, vai caindo dos teus ombros expectativas, vai deixando cair a forma antiga de pensar. Deixa cair o teu pescoço. Coloca teus ombros um pouco para trás para sentir expandir um pouco mais o teu coração. Gira teus ombros um pouquinho mais para trás. E essa atenção vai subindo pela tua garganta. Abrindo a tua laringe, que é o teu direito de expor, de expressar. É a tua identidade. E essa atenção vai indo para trás dos teus olhos. Perceba o que você sente em olhar por trás dos teus olhos, através do teu terceiro olho. Esse é o casalar das tuas emoções, da mente, do teu espírito. E olhe para o seu pai. Se imagine pequenininha, ou adolescente, pré-adolescente, olhando para o seu pai. E veja que atrás do teu pai tem os teus avós. Olhando nos olhos do seu pai, diga para ele: por favor, pai, me abençoe se eu for junto da mãe, para ser plenamente mulher. Só através da mãe eu consigo ser mais mulher. E veja o calor da bênção do seu pai no teu coração. E ele se afastando. E enxergue a sua mãe na sua frente. E enxergue agora, visualize, sinta um círculo de mulheres ao redor de vocês. Enquanto você olha com a sua mãe, sinta a presença das suas avós, irmãs, tias, formando um gigante círculo ao teu redor. E os homens atrás dessas mulheres, formando um segundo círculo. Uma gigante esfera de permissão, de calor, dos homens e das mulheres. E perceba o que você sente. Como é ficar no campo feminino? E olha para sua mãe, olha para os olhos da sua mãe agora. E diga para ela: eu sinto muito, mãe. Eu achei que era maior que você. Eu te julguei. Agora eu vejo que eu sou pequena. Me olha com carinho, mãe. Eu vou experimentar diferente agora.
reverencie essa mulher que lhe deu a vida. Onde a maternidade só existe porque existiu a paternidade. E abrace sua mãe se for possível. Deixe cair o orgulho, deixe cair mágoa, ressentimento. E abrace essa mulher. Sinta o calor do teu abraço, acolhendo essa mãe, abraçando essa mãe, do lugar de pequena, do lugar de filha. E traga na memória, independentemente da idade, algo que você aprendeu com ela, em que você sentiu o carinho dela por você. Seja num prato que ela gostava de cozinhar, seja em algo que ela te ensinou. Traga no coração essa lembrança. Se sinta preenchida. Isso. E agora diga para essa mãe: agora eu sigo minha mãe, só por mim. Agora eu cuido de mim agora. E vai se desprendendo, se liberando, se distanciando. Vai sentindo teus pés no chão. E no teu tempo abrindo os olhos, voltando para cá. Me conta, como foi para você? Então assim, ó. Essa meditação vocês podem realizar por muitos dias para ir preenchendo. Eu tô vendo o rostinho de cada uma. Bom, né? Foi fácil realizar? Se sentiram alguma dificuldade em realizar? Quem quer falar pode falar, tá? Eu me conectei bem rapidinho com meu pai. Com a mãe eu tive uma certa dificuldade no início. Depois assim foi bem tranquilo. Mas no início eu tive uma certa dificuldade de visualizar esse campo com mulheres. Uau, me arrepiei inteira. Você sabe que eu trabalhei na área bancária por 15 anos e eu só trabalhava com homens. Eu achava terrível. Caso, né? Hã? É o meu caso, né? Eu trabalho só com homens há 20 anos. Olha. Vocês conseguem perceber o quanto às vezes a gente precisa se conectar com as mulheres de um outro lugar? Exatamente por isso, pelas resistências que a gente cria inconscientemente. Mas tu sabe que é exatamente por isso que eu entrei em 2019, que eu senti essa falta e que eu comecei com um projeto, que você sabe, um projeto feminino, né? Sim. É justamente por eu estar muito no campo masculino e estava me fazendo muito mal isso, muita falta, sabe? A Branca, ela tá com um projeto incrível que é o Inspira Mulher, um deles, que vai acontecer aqui em Chapecó, inclusive eu faço parte também, onde vai ser um evento para muitas mulheres palestrar, para expor o seu trabalho de empreendedorismo. Então é um espaço de trocas fabuloso.
E vocês podem vir de qualquer canto do Brasil assistir, tá? A gente fazer parte. Quem tiver interesse, depois entra lá. Inspira Mulher, tá no Instagram. O Rafa, Pode falar. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quando conectei meu pai, esse meu braço direito completamente caiu, relaxou. Aí eu fui pra trás. E foi mais fácil até conectar com minha mãe. Na verdade, eu lembrei de uma coisa que ela gostava que eu não lembrava fazia anos. Quer dizer, anos, muitos anos. Café com, meu Deus do céu, café com creme de leite. Dá vontade. Mas, tá muito calor, mas foi mais fácil. Quando o braço direito relaxa, perceba quantas vezes você ficou com o teu lado direito rígido, por proteção. E não é só braço direito, gente. Eu falo em relação ao teu masculino inteiro. Por achar que ia se sentir insegura com esse pai, ou por situações que aconteceram mesmo no passado, né? Às vezes esse meu lado aqui, às vezes eu estou deitada de um lado de uma forma, eu tive artrite esse ombro. Tá vendo? Mas já passou. Só que às vezes eu estou numa posição que esse lado, minha mão fica formigada. Eu falei, mas gente, por que essa mão está formigada? Entende? É sempre esse lado aqui. O informigamento também ele pode trazer a informação de que essa energia está sendo liberada. Tá? Então, assim, não tem uma resposta pronta de certo ou errado sem olhar para isso, porque às vezes essa energia pode estar sendo liberada, como também falta essa energia, né? E quando eu falo energia, são emoções que impedem. Gente, entrem lá na comunidade VIP, quem não tá. Eu vou incluir o link na bio do Instagram. Eu vou passar para vocês um protocolo lá, tá? Para vocês conseguirem dar sequência. E cada vez que você sentir essa resistência, seja no físico, que você perceber esse informigamento, seja essa dificuldade, alguma resistência para ir de encontro a essa mãe, ou seja no teu relacionamento em casa, quando você perceber que está sendo competitiva demais com o masculino, querendo tomar decisões demais pelo masculino, ou se, enfim, vão se percebendo no dia a dia quais são os reflexos que fazem com que você se sinta mais separado do teu feminino. E incluam no teu dia a dia. O que eu posso fazer para estimular minha criatividade, para estimular o meu riso? Lembra da carta do búfalo, quando a gente falou logo no início? Que é a tua conexão. Gente, conexão é silêncio. E às vezes é 2 minutos de silêncio, 5 minutos de silêncio. Silêncio é feminino. Sabe lá na fecundação, eu gosto muito de citar esse exemplo. Na fecundação, aqui está o óvulo, né? E aqui está o espermatozoide. Qual é o movimento do óvulo? Não, O que o óvulo faz? Nada. 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 Só deixa entrar, só recebe. Só recebe. Caiu os butiá, Rose? Rafa, você vai passar essa meditação também? Vou. Sabe que eu gosto de... Vou passar. Eu vou gravar ela e vou passar para vocês. Para ficar gravadinho lá e para facilitar. É mais interessante quando a gente faz ela guiada. Aí não fica no mental, a gente só permite com que isso flua. Tá? E quem fizer sentido também, gente. Eu vou começar... Oi, Paula. Elisa. Oi, Você Elisa. falou tudo bem, né? Tudo, amor. Muito feliz de estar aqui com essas mulheres lindas aqui. Deixa eu te falar, na hora que você falou do espermatozoide, você falou que ele não movimenta? O óvulo não movimenta. Ah, não, o óvulo, o espermatozoide movimenta. Sim, quem não movimenta é o óvulo. Isso. Ah, bom, eu falei, uai. Tá, e qual que é o que significa? Ele fica parado, e aí?
Qual que é o raciocínio que eu quero entender? O raciocínio é que quando a gente não permite receber, a gente fica querendo movimentar também quando o outro deseja entregar algo para nós e cria uma resistência, cria um pensamento negativo. Antes da pessoa demonstrar o que está sentindo, a gente já começa a criar resistência. Eu não estou pronto o suficiente, ele só quer, começa as crenças e os pensamentos impossibilitar de qualquer tipo de conexão ou de isolamento. Eu fico num movimento exatamente esse, ó, fechada. Eu não permito receber. Exatamente. Entende? É esse o movimento que acaba acontecendo. E isso, gente, interfere inclusive na fertilidade, tá? Várias mulheres que eu atendo que não conseguem ter filhos também estão ligadas a isso. Eu não fui nem mãe, né? Pra concluir isso aí. Ou você foi por um bebê que ficou poucos dias, poucas semanas, né? Também tem disso. Mas eu acho que foi isso mesmo. Às vezes acontece. Né? Eu não me permiti viver a maternidade. Isso é uma coisa que eu sei disso. Isso. E não tem nada de errado não ser mãe. A diferença tá no que você sente em relação a isso. Que tem muitas mulheres que estão no movimento contrário, então não estão numa obrigação da maternidade. Eu só vou ser mulher se eu for mãe. Não, gente. É verdade. Então assim, tem muitas mulheres que também estão nesse movimento de estar na demonstração para a sociedade de que elas devem isso, entende? Ficam num sentimento de dívida. E depois o que acontece quando é mãe, entrega esse filho para a avó cuidar, para outra pessoa cuidar, porque elas nunca quiseram. Exatamente, né? Também tem isso. Também. Isso. Gente. Obrigada. Obrigada, amor. O que eu quero compartilhar aqui com vocês também é que quem sentiu afinidade nesse movimento, ela é apenas uma demonstração da roda. A roda que é um encontro de aprendizado sistêmico, que serão 4 encontros, que eu vou publicar mais uma vez hoje, que vai começar no dia 21. São 4 encontros. Às 6h30 da manhã, às 19 horas. Então, no dia 26 de junho ao dia 19 de julho, vão ser 4 encontros onde a gente vai ter, cada encontro, um tema específico. E a gente vai ter esses movimentos de cura, essas meditações sistêmicas e atendimento de constelação familiar também. Tá? Depois eu passo para vocês. Eu vou publicar e vocês olham lá. Para quem tiver interesse, depois me chama para conhecer mais como é que vai ser a roda, para participar desse círculo. Tá bom, meus amores? Então a gente vai ficando por aqui. Gratidão imensa por estar aqui com vocês, compartilhando dessa consciência linda, do desabrochar do feminino, que é maravilhoso. A gente só se fortalece com as mulheres e com os homens também, mas tem coisas que só mulheres entregam para as mulheres. Tem coisas que só os homens entregam para os homens. E assim é. Tá certo? Gratidão imensa para cada uma estar aqui, pelo seu tempo de ter compartilhado. Obrigada, Rafa. Beijo no coração. Eu ficarei muito feliz se vocês derem um print aqui, publicarem lá no Insta também, para que mais mulheres sintam esse desabrochar, a necessidade de se desabrochar, tá? E compartilhem lá qual foi o ensinamento que você recebeu. E me copiem também, vou adorar receber. Tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Espera aí, dá um print. Eu tô em viagem, tô aqui no hotel, tá tudo eu avesso o negócio. Verdade, né? Beijo. Beijo no coração de todas. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão, amores, por estarem aqui também, quem conseguiu acompanhar aqui no Insta. Eu vou adorar receber de vocês também como é que foi o aprendizado, se vocês conseguiram fazer a meditação juntas, tá bem?